e hoje eu estou aqui com meu colega Paulo Vitor. Nós somos do primeiro ano do curso técnico de finanças da Joaquim Moreira de Souza e hoje nós vamos apresentar a questão desafio da Maratona Cearense de Matemática. O Paulo vai começar respondendo o item A. Bom, segundo o enunciado, ele fala o quê? Ele fala que sempre de 10 questões ele acerta 7. Bom, e pode começar a ler o item A pra gente. Qual a probabilidade de o aluno acertar uma questão escolhida ao acaso dentre as 10? Bom, se a questão ela vai ser escolhida ao acaso, nós temos duas possibilidades. Ele pode pegar uma que ele sempre acerta com uma que ele chuta. Bom, e a probabilidade que ele vai pegar uma que ele acerta é de 7 em 10. Por quê? Porque no enunciado fala que de 10 questões, ele sempre acerta 7, ele sabe 7 questões. E já vindo para cá, daquele pode pegar e talvez ele acerte, são 3 de 10 questões. Bom, e com isso, como ele sabe 7 questões, ele sempre vai acertar, ou seja, um inteiro. Bom, e voltando para cá, de 3 de 10 questões, a probabilidade dele acertar é de um item de 5. E com isso a gente tem 7 sobre 10 mais 3 sobre 50. Bom, e para facilitar um pouco mais a nossa resolução, a gente pode multiplicar denominador e numerador pelo mesmo número, ou seja, 10, e ficaria mais fácil. Bom, e já aqui a gente pode multiplicar tudo por 2. Ficando 70 sobre 100 mais 6 sobre 100. Bom, e com isso a gente tem o quê? A gente tem denominadores iguais, ou seja, a gente repete. E 70 mais 6, 76. Concluindo, a probabilidade dele acertar uma questão é o quê? 76%. E o item B agora pergunta: qual a probabilidade de o aluno acertar exatamente 4 das 10 questões? Bom, neste item eu poderia usar a fórmula binomial ou outras fórmulas. Porém, ele é um item em que o enunciado já conta. Possui 10 questões e o aluno sabe no mínimo 70% delas. Ou seja, no mínimo ele tem que acertar 7 em 10. Então a probabilidade dele acertar exatamente 4 é 0, porque no mínimo ele acerta 7. Show! E agora que nossos colegas Paulo e Clara explicaram os itens A e B, eu e André, nós alunos de segundo ano, iremos dar continuidade na questão explicando agora o item C. No item C, usando a aproximação binomial, nós temos que entender o que é a binomial e o que é o processo de padronização da tabela do Z-score. Bem, a binomial ela envolve várias tentativas denominadas de N, que elas vão ter as suas probabilidades e a gente vai só somar todas essas probabilidades. A partir de que o número de tentativas cresce, o gráfico da distribuição binomial se torna ou se aproxima do gráfico da distribuição normal. Então, o teorema do limite central afirma que, à medida que o n cresce, o número de tentativas cresce, o gráfico da distribuição binomial se aproxima do gráfico da distribuição normal. Bem, a distribuição binomial ela é uma distribuição discreta, ou seja, ela conta valores inteiros, enquanto o gráfico da distribuição normal ela é uma distribuição contínua, então ela calcula valores não inteiros. Como a gente vai aproximar a distribuição binomial nessa questão, que é a partir de 7 questões, pelo menos 7 questões, então a gente precisa fazer um ajuste de correção. Então a gente vai fazer o quê? Pegar esse 7 e a gente vai subtrair 0,5 dele, fazendo com que a gente tenha um valor ajustado para que a gente não tenha problemas de estar aproximando um valor que é concreto para um valor contínuo. A padronização Z-score serve para a gente definir
primeiro os nossos parâmetros, que no caso é a média e o desvio padrão, que o Gustavo vai já fazer os cálculos. A gente vai pegar esses valores e vai trazer para uma equação, que é a equação da padronização anormal. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai aproximar um valor que está definido por uma média, por uma curva normal, que ela já tem a média zero. Então, a gente vai pegar esse valor dessa equação e trazer para uma tabela já toda resolvida, que tem o valor que a gente quer padronizado. Então, vai aplicar essa teoria para concluir o item C. E dando a nossa explicação teórica no início, vamos agora fazer ela na prática. Hoje nós temos a quantidade de questões que ele vai acertar, a média e o desvio padrão. Então, usando essa fórmula, que é a forma estendida daquela, nós vamos ter, primeiramente, o número de questões que ele vai precisar acertar, que vai ser 6,5, que já foi explicado anteriormente pelo nosso colega André o porquê de 6,5. Temos o número das questões totais, que é 10, e a probabilidade, que é 0,76, que já foi explicado anteriormente pelo nosso colega Paulo, que é 76%, aqui está em forma decimal. Então, substituindo os valores, vai ficar 10 vezes 0,76, com a constante 1 menos 0,76. Então, resolvendo primeiro, como é que é a multiplicação, a gente vai deixar isso aqui separado. E a multiplicação nós vamos resolvendo, que é 7,6. Por quê? Porque é multiplicando por 10. Aqui a mesma coisa, repete, 7,10 vezes 0,76 dá 7,6, vezes a subtração daqui, que será 0,24. Então, resolvendo essa subtração e essa multiplicação, temos que z igual a menos 1,1 sobre a raiz quadrada de 1,824, que fazendo uma aproximação dá 1,35, que, resolvendo também a aproximação, dá menos 0,81. Agora, nós vamos olhar por uma tabela que está aparecendo agora na tela, que como nós vamos analisar? Primeiro, vamos olhar o primeiro número após a vírgula, que vai ser o quê? Vai ser a coluna, e o segundo número após a vírgula, que vai ser o quê? A linha, ou seja, a horizontal. E o número que corresponde a essas coordenadas é 0,7910, que transformando em porcentagem, que é o que a questão quer saber, é 79,10%. Portanto, essa é a resposta correta do item C. Agora eu, Gustavo e a Gabi vamos terminar a questão concluindo o item D. O item D diz: suponha agora que as 10 questões disponíveis no bloco sejam divididas em 7 que o aluno domina, acerta sempre, e 3 que ele não domina, acerta só se chutar certo. O professor irá selecionar ao acaso, sem reposição, 5 dessas 10 questões para aplicar na prova. Qual o valor esperado, média, do número de acertos desse aluno? Pois bem, o valor esperado, que também é conhecido como esperança, é resultado da soma entre cada produto e seu respectivo valor. E como não entender o valor da possibilidade, tanto para as questões que ele tem domínio, quanto para as questões que ele não tem domínio, é 5. Então, a gente tem que multiplicar o 5 pela probabilidade dele acertar no item correto, que ele já tem domínio, somando com mais o produto de 5 e a probabilidade dele acertar as outras 3 questões, que ele não tem domínio. Isto é, o valor esperado é igual a 5 vezes as questões que ele tem domínio, né? Vezes a probabilidade de acertar, que é 100%, ou seja, 1, mais 5 vezes as questões que ele não tem domínio. São 3 de 10 vezes a probabilidade de ele acertar, que é 1 em 5, um item em 5. E aí aqui a gente pode simplificar, então 5 em 5. E aí o 3 vezes 1 vai dar 3 e o 10 vai ser multiplicado por 1 também, né? Que vai ficar 10. Aqui, outra multiplicação de fração
Soma os numeradores. Vai dar 38. Como é dividido por 10, a gente só pula a casa para a esquerda. Vai dar 3,8. 3,8 é o valor esperado. Podemos perceber, o 5 ele foi usado em ambos os casos. Então, nós também podemos calcular o valor esperado calculando o 5 vezes a probabilidade que Paulo calculou no item A, que foi 0,76, que é igual a 3,8, que é o valor esperado.